sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Mara Maia, ela que é homeopata, terapeuta complementar. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Roberta. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com você. Tá? Bom, como vocês podem perceber, chamei de Mara, porque é assim que ela prefere, é uma grande profissional, é um grande orgulho tê-la aqui conosco. E a doutora Mara também é pediatra, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação. Eu entrei para a faculdade de medicina muito novinha, eu fui para a faculdade com 16 anos. E depois, a minha primeira especialidade, meu primeiro título de especialista foi a pediatria. Mas eu sempre tive algumas reservas em relação à medicina. Eu sempre tive algumas coisas que eu não concordava muito em relação à medicina convencional. Eu acabei fazendo um concurso para o INSS, passei numa classificação muito boa, fui perita do INSS por alguns meses, porém aquilo ali realmente não me fez muito mal, não foi muito bom para mim, foi péssimo, e eu acabei abandonando, mesmo sendo concursada, e fui fazer a homeopatia. Eu me encontrei na homeopatia eu pude entender muitas coisas que eu buscava entender há muito tempo, desde que eu era uma criancinha, detalhes e especificidades do comportamento humano. Por que alguém é assim, por que alguém faz alguma coisa daquela forma. Então, eu encontrei tudo isso na homeopatia e por conta disso, eu busquei também estudos e mesmo cursos de pós-graduação em programação neurolinguística, psicossomática e terapia cognitiva comportamental, além de cursos na grafologia. Eu implantei a homeopatia na cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Lá eu trabalhava na clínica de especialidades, tratando pessoas comuns, e também no ambulatório de uma escola municipal para pessoas com necessidades especiais. Desde do início desse trabalho, onde eu trabalhei até 2014, eu enxergava que as pessoas, as doenças das pessoas estavam muito relacionadas à forma como elas viam as coisas, a forma como elas entendiam as coisas, como sentiam as coisas. E eu pude ver a ligação de doenças com sentimentos e emoções que as tornavam um pouco felizes. E eu comecei uma abordagem também psíquica dessas pessoas. E as pessoas falavam muito para mim: doutor, o que me melhora é muito mais o que a senhora fala do que o remédio. Eu falava: de jeito nenhum, vocês não conhecem a homeopatia. Quando a gente acerta o remédio, ela é fantástica. E como as pessoas falavam muito isso para mim, na escola, para pessoas portadoras de necessidades especiais, eu criei um grupo de terapia com as mães, para analisar e ver se realmente tinha fundamento que as pessoas me falavam. E realmente tem. O grupo, aquele grupo, as mães daquele grupo melhoravam bem. E as que estavam também tomando só o remédio corretamente indicado, melhoravam muito. Agora, quando você une as duas coisas, é espetacular, porque você consegue conhecer você e aprende a lidar com você. O porquê você tem alguns comportamentos, você tende para algumas doenças, você tende para algumas coisas que acontecem na sua vida. Então, isso aí te traz uma melhor qualidade de vida. E assim, eu elaborei a união de se usar a homeopatia não só como um tratamento medicamentoso, mas também como um recurso terapêutico para ser usado durante um tratamento psicoterápico, onde eu alio as matérias médicas homeopáticas ao tratamento com a terapia cognitiva comportamental e a programação neurolinguística. Perfeito, doutora. E nós recebemos vários e-mails de muitas mamães que têm muitas dúvidas, né?
Porque nós sabemos que a homeopatia é uma medicina alternativa. Então, para que todas as mamães entendam, tirem suas dúvidas também, o que é a homeopatia, doutora? A homeopatia também é uma medicina que é classificada em medicina baseada em evidências, tá? Por que isso? Porque, na verdade, você não precisa de um exame para te dizer que você ficou bom. Basta você olhar. É evidente. Tomou um remédio, está com uma amidalite, tomou uma medicação, curou a amidalite, já sabe que é da medicação. Então, isso é uma medicina baseada em evidências. Mas eu vou te falar da homeopatia contando a história do criador dela. Tá? O criador da homeopatia é um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que nos anos de 1800 era uma pessoa muito inteligente, genial, estudou nos colégios de reis, apesar de não ser da nobreza, da alta nobreza, e se formou médico. Já no início da carreira dele como médico, ele perdeu um paciente que era um grande amigo, e ele pôde observar que esse paciente morreu não pela doença, mas sim pelo tratamento. O tratamento da época dele, o tratamento convencional, era a medicina das sangrias. Então, ele abandonou a medicina provavelmente por ser um homem extremamente honrado, que não ia cobrar das pessoas para matá-las, né? E ele, como ele falava vários idiomas, ele viveu de tradução, passou a viver de tradução. E um dos idiomas que ele falava era o grego. E ali ele entra em contato com Hipócrates. E os ensinamentos de Hipócrates, um dos ensinamentos de Hipócrates se baseia na cura pelo semelhante. Quer dizer, o que vai curar você é aquilo que provoca algo semelhante ao que você apresenta. Outro ensinamento de Hipócrates é que o veneno que te mata é o remédio que te cura. Então, a mesma coisa que provoca a doença, cura você. Tá? O Samuel Hahnemann também teve contato com um artigo de um médico escocês que falava que a chinchona curava a malária. E ele não concordou com as explicações desse médico escocês. E ele resolveu, como ele já conhecia os ensinamentos de Hipócrates, então, se o semelhante cura e se o veneno que te mata é o que te cura, então, se eu tomar isso aqui, eu vou ter o sintoma. Então, ele tomou a chinchona. E ele realmente teve uma febre de malária. Tá? E assim, ele começou a idealizar uma farmacotécnica para diminuir a toxicidez do medicamento, porque você não pode também tomar um remédio que vai te dar um efeito colateral. Então, ele criou uma farmacotécnica própria para a homeopatia. E essa farmacotécnica, ela potencializa o medicamento, o poder medicamentoso, o poder curativo daquela substância, e ela é altamente diluída para poder diminuir a possibilidade de efeitos colaterais, né? Hoje em dia, existem trabalhos que mostram até a presença de partículas em altas concentrações do remédio homeopático, como o trabalho de físicos indianos, que mostram a presença de nanopartículas nos estudos dele, usando métodos físicos, tá? Métodos usados na física. Aqui em São Paulo também existe um trabalho de uma doutoranda, hoje doutora, né, em física, que ela fez a tese dela em cima do medicamento homeopático, e ela também demonstra a diferença de uma água comum e uma água com medicamento que passou pela farmacotécnica homeopática. Se alguém quiser conhecer esses trabalhos, está lá na minha página do Facebook, está lá no meu site, tá? Conhecer com mais detalhes, né? Então, o Samuel Hahnemann, após isso, ele começou a implantar a homeopatia. Ele foi muito perseguido, né, na época, muito desqualificado, foi expulso do país dele, e tem uma história muito interessante
que existe também um grande homeopata, uma figura muito conhecida, que foi contratado, isso é muito interessante falar, ele foi contratado por alguém que estava interessado em acabar com a homeopatia, e essa pessoa depois que ele começou a estudar, para ele acabar com a homeopatia. Depois que ele começou a estudar a homeopatia, ele se apaixonou pela homeopatia e virou um dos maiores contribuidores de experimentações homeopáticas. Então, a homeopatia ela é baseada em experimentação científica. A única experimentação científica que existe no mundo que foi feita em pessoas sãs. Por que isso é importante? Isso é muito importante pelo seguinte: quando você faz uma experimentação numa pessoa doente, a doença da pessoa, por si só, já vai interferir no resultado que você vai observar, que você vai obter. E quando você faz uma experimentação científica num animal, você vai precisar, no mínimo, interpretar aquilo ali, tá? Então, o animal não fala, ele não pode falar para você. Tá? Então, a homeopatia ela deu origem a matérias médicas assim, muito amplas, onde há detalhes de sutilezas que ajudam a individualizar uma pessoa assim, muito grande. Então, é algo cujo exercício é muito difícil pela amplitude, pela grandeza das suas matérias médicas e também pela quantidade de matérias médicas que existem. Tanto é que se alguém já foi em algum homeopata aqui, vai ver que ele tem que olhar um livrinho, né, para ele poder fazer todas os links que ele precisa para ele poder achar o remedinho. Então, assim, não há como não usar ou um livrinho ou um repertório digital, tá? Então, a homeopatia se baseia nisso. Ela é um tipo de medicamento que, felizmente, existe até hoje, né? Não se extinguiu. Outra coisa muito interessante na homeopatia é que ela nunca mudou. Ela sempre foi a mesma coisa. Por quê? Porque ela é algo que se baseia na observação da natureza. Ela não é algo que se baseia na interpretação da natureza. Então, se eu interpreto, eu estou fazendo algo que está relacionado a mim, a como eu vejo as coisas. Agora, se eu observo, é diferente. Eu só olho e coleto. Tá? Então, é diferente, por isso ela nunca mudou. E por isso a gente vê tantos conceitos hoje de saúde que mudam tanto. Uma hora ovo é bom, outra hora ovo não é. Uma hora leite é ruim, outra hora leite é bom. Uma hora é bom correr, outra hora é bom só andar. Por quê? Porque essas coisas mudam. Às vezes a gente pode achar que seja porque evoluíram, mas não necessariamente. Essas coisas mudam, talvez, porque elas se baseiam em interpretações e a gente... Um tempo depois vai se descobrir que essas interpretações estavam erradas e mudam. Então, a homeopatia nunca mudou, o que significa que a observação que ela fez da natureza, porque nós somos seres da natureza, e inseridos e submetidos às leis da natureza, são corretas. Então, isso é a homeopatia. Perfeito, doutora. Doutora, muitas dúvidas também. Como é feita a consulta? Olha, qualquer consulta de homeopatia, a coisa mais importante é você saber o que você vai tratar. O que é isso? Isso é individualização. Não adianta, a primeira lei da homeopatia, a lei principal, é a lei da semelhança. Mas não adianta você aplicar a lei da semelhança se você não sabe semelhante a quê você vai fazer, você vai procurar. Então, eu procuro algo semelhante a quê? A isso ou a isso? Então, eu preciso saber o que eu vou tratar. Isso se chama individualização. Isso é feito através de uma anamnese homeopática. Eu vou te falar como eu faço a minha anamnese homeopática, tá? Porque não existe um padrão rígido. A homeopatia ela é individualizada e também no exercício dela ela pode ser individualizada. Então, na minha anamnese homeopática, eu procuro fazer tudo, colher
todos os detalhes, tudo sobre a vida daquela pessoa. E se é uma pessoa de 80 anos, quer dizer, vai demorar muito mais, porque ela já viveu 80 anos. Se é uma criancinha de 3 anos, vai demorar menos, porque tem menos coisas para me contar, tá? Mas eu procuro saber tudo. Então, a gente tem que saber as doenças que tem, como é o sono, como é o apetite, detalhes de eliminações, de fezes, de urina, no caso de mulheres, menstruações, se já forem adultas, se já forem mulheres de púberes em diante. Então, todos os detalhes que você... Como foi o parto, vacinação, como foi a gravidez, as mudanças que tiveram no decorrer da vida. E principalmente, eu busco, entender como aquela pessoa sente, aquela pessoa pensa, tá? E por que ela é assim? Por que eu penso dessa forma? Porque eu tenho um tal medo, eu tenho uma culpa. Então, assim, buscar esses detalhes, essas sutilezas. Porque quanto mais sutilezas a gente conseguir entender, mais probabilidade de sucesso a gente vai ter. Só que a gente precisa escolher alguns, isso o que eu estou te falando é o convencional. A gente precisa escolher alguns sintomas, ou seja, algumas características que a gente tem certeza que são daquela pessoa, tá? Fazendo isso, a gente reúne, tá? E procura num recurso chamado repertório homeopático. Esse repertório homeopático, como você até me falou quando a gente estava nos bastidores conversando, ele é tipo um quebra-cabeça. Ele vai nos ajudar a mostrar quais são os remédios possíveis de tratar aquele conjunto de sintomas, tá? E aí, dentre esses remédios, a gente vai escolher qual é o mais provável para aquela pessoa. Atualmente, sem falsa modéstia, conforme a gente vai fazendo, atualmente eu nem preciso muitas vezes do repertório, já sei qual é o remédio daquela pessoa. Entretanto, como a gente está lidando com uma outra pessoa, a gente tem que ter um carinho e uma atenção, uma consideração especial por ela. Então, eu sempre confirmo no repertório e nas matérias médicas se aquele remédio é o ideal, tá? Muitas vezes, a gente precisa tratar primeiro alguma doença. Quando o paciente que chega... Porque a gente pode tratar com a homeopatia tanto uma doença quanto uma pessoa. Quando você trata uma pessoa, você está equilibrando todos os aspectos dela, tá? O aspecto psíquico, emocional, o aspecto de comportamento em sociedade, as angústias dela, existenciais, tá? Você está equilibrando aquilo. Mas você também pode tratar uma doença, uma prisão de ventre, uma infecção urinária, uma amidalite, tá? Você pode, uma bronquite, tá? Uma alergia. Quando você vai tratar uma doença, você também tem que fazer esse processo, só que não em relação à pessoa como um todo, mas em relação só àquele sintoma, aquela doença que ele está apresentando. Porque nem a própria doença é igual, não existem seres humanos iguais em expressão. Tá? Em criação, sim, mas em expressão, não. Todo mundo se expressa de uma forma diferente. A individualidade é uma regra nesse mundo. Então, até na hora se você tiver uma gripe e eu também, se nós estivermos juntas, tá? A sua gripe vai ter alguma coisinha que é diferente da minha. Isso acontece até com gêmeos, tá? Univitelinos, da mesma placenta. Não existe nada igual. Então, há essa necessidade de individualização. No meu tratamento, como eu abordo o aspecto psíquico também, inclui uma análise grafológica, a minha primeira consulta é um pouquinho demorada, porque ela é bem ampla. Inclui também uma abordagem da medicina convencional, porque nós não podemos
simplesmente não enxergar a medicina convencional. Ela é a medicina usada no mundo inteiro e tem que ser também considerada. Então, se houver necessidade, há solicitação de exames, há um exame físico na minha anamnese homeopática, é incluído um exame físico, inclusive, por eu ser pediatra, se for criança, eu mesma examino. Quando é adulto, se for o caso e eu precisar de alguma avaliação de um especialista, ou mesmo uma avaliação de um clínico geral, eu também solicito avaliação de ginecologista. O que for preciso, eu também solicito e reúno tudo isso, tá? Passo essa medicação e, se houverem morbidades, doenças concomitantes, a gente vê se trata primeiro a doença ou se pode tratar conjuntamente, tá? Já na primeira consulta eu já faço uma abordagem psíquica, tá? Falando alguma coisa que eu não posso falar o quê, porque como é individualizado, depende do quadro, né? No caso de criança, eu não faço isso diretamente para a criança, mas eu sempre busco ensinar e passar para a mãe como ela vai lidar com aquela criança, como aquele filho é e como ela vai lidar com aquela criança, tá? Para que aquela criança não tenha, fique livre da possibilidade de ter problemas escolares, ou quando adultos ou adolescentes, de ansiedades, de fobias, de medos e vários problemas que a gente pode prevenir. Eu sou uma pessoa que gosta de muita prevenção e a homeopatia é perfeita para isso. Tá? Ela não é perfeita só para tratar, mas ela é perfeita para prevenir, e ela previne muito mesmo. E com esse tratamento psicoterápico associado, a prevenção é muito boa, maravilhosa. Ok, doutora. Doutora, quais são as doenças que podem ser tratadas com a homeopatia? Olha, qualquer coisa pode ser tratada com homeopatia, tá? Eu vou falar para você o que eu já tratei com homeopatia, que foi tão assim... Em geral, para a homeopatia vai aquilo que ninguém consegue tratar. E aí a homeopatia consegue tratar e a pessoa fica maravilhada, né? Então, assim que eu iniciei a homeopatia, eu comecei a usá-la quando eu ainda era pediatra convencional no posto de saúde dessa mesma cidade de Taubaté. Depois eu consegui implantá-la como especialidade, mas eu iniciei no postinho de saúde. E lá, no início, eu falei assim, para mim mesma, isso eu falei para mim mesma, quero ver se essa homeopatia funciona mesmo. E aí chegou uma criança para mim com uma amidalite bacteriana estreptocócica clássica, tá? Vou tratar só com homeopatia. Como já era uma paciente homeopatizada, ou seja, ela já era uma criança que já tinha esse tratamento do aspecto, de todos os aspectos equilibrados, tá? Que isso é muito comum, fala no meio homeopático, é muito comum chamar esse remédio de simillimum. Eu não chamo porque eu não gosto, eu não acho esse nome bonito. Então, assim, eu falo ou é remédio da essência, ou remédio sistêmico, como eu acho mais interessante esse nome, como eu vi ser chamado ali na Abra, no Hospital do Servidor Municipal. Então, essa criança já tinha esse tratamento. E a mãe... Falei com a mãe, você aceita? Posso tratar a sua filha só com homeopatia? Ela aceitou. Falei assim, só que você tem que vir aqui 3 ou 4 dias seguidos. Você vem? Porque nessa semana eu ia trabalhar todos os dias no posto. E ela concordou. E a criança ficou boa. Que bom. Sem um antibiótico, sem nada. Era algo bacteriano mesmo. Eu fiz até questão de solicitar hemograma para ver as alterações. Então, assim, eu já tratei muitas coisas com homeopatia, eu já tratei esclerose múltipla. Lógico que o paciente não deu continuidade comigo, mas, assim, naquele primeiro momento, a melhora foi fantástica. Diabetes, hipertensão. Então, assim, a homeopatia realmente ela pode tratar
qualquer coisa. E ela sempre vai contribuir, mesmo que a pessoa necessite de mais um tratamento, porque eu não acho que a gente deva ter radicalismo com nada nesse mundo. Então, assim, se você precisa de outro tratamento, até mesmo de manter o tratamento alopático, você mantém, mas ela sempre vai beneficiar os outros tratamentos. Então, assim, a homeopatia é algo que sempre beneficia, porque quando ela, como os remédios homeopáticos têm efeitos colaterais assim praticamente nenhum, praticamente próximo de zero, então é uma medicação que sempre ajuda. Se ela não te fizer, se ela não contribuir, porque o remédio não foi corretamente indicado, mal ela não vai te fazer nenhum. Então, não há o que não possa ser tratado por homeopatia, depende da habilidade de quem está prescrevendo a medicação e lidando com a homeopatia. Perfeito, doutora. Doutora, os remédios homeopáticos podem ser consumidos em qual faixa etária? Qualquer faixa etária, tá? Desde o bebezinho que nasce até o velhinho, o idoso de 80, 90, 100 anos. Você só tem que obedecer a como aquele organismo se apresenta. Por exemplo, um bebê, ele é muito imaturo, então você tem que levar isso em conta, tá? O idoso, ele já tem uma plasticidade muito baixa, então você tem que levar isso em conta. A pessoa que está doente, apresenta muitas doenças irreversíveis, ela também vai ter algumas respostas orgânicas diferentes, talvez mais difíceis, talvez. Então, você tem que tomar algum cuidado. Sempre que há dentro da homeopatia pessoas que usam, que trabalham com potência, porque dose é um conceito diferente em homeopatia. Dose não é o número de gotas nem o número de bolinha, é o número de potência que a gente coloca ali. E isso representa o estímulo que você está dando para aquele organismo melhorar, tá? Então, eu sempre gosto de trabalhar com um estímulo mais baixo e vou adequando de acordo com a melhora, com o tratamento, de acordo com as respostas que o organismo vai dando para a gente. É muito importante a gente saber entender o que aquele organismo está querendo dizer para a gente, tá? Porque se você faz se você tem uma compreensão errada também, você vai fazer uma adequação errada. Então, assim, eu nunca uso altas doses. Eu já vi, inclusive, uma vez eu estava num outro trabalho que não era homeopatia, e uma amiga estava trabalhando comigo e falou de... Eu gosto de citar exemplos porque fica mais fácil da gente entender. E aí a amiga falou para mim assim, nossa, estou tomando tal remédio de homeopatia, me ajuda aqui, mas está acabando comigo, estou numa agonia, tudo não sei o quê, não sei o quê. E ela estava tomando acho que 1000 CH. Falei assim, nossa, para agora. Passei, como a medicação era uma medicação boa para 30, porque até nisso tem medicações que são melhores para tal potência, outras para outra. Conforme a gente vai exercendo, a gente vai entendendo algumas coisas da individualidade do remédio e da pessoa. Eu falei assim, vamos para 30. E como era uma pessoa que não tinha doença e tal, vamos para 30. Depois ela me mandou um e-mail falando assim, ai, querida amiga, só por Deus, Deus sabe o que faz. Por isso, ainda bem que nós caímos nesse plantão juntas. Passou tudo. Quer dizer, eu não trabalho com altas potências, eu sempre trabalho com potências mais baixinhas e vou fazendo as adequações, porque o paciente não precisa passar mal, não precisa ter respostas orgânicas ruins, a gente pode ir passo a passo e aí ele vai devagarzinho melhorando. Assim como, às vezes a pessoa... Existem muitos estigmas da homeopatia, às vezes a pessoa fala assim, a homeopatia é lenta, isso não existe, tá? A homeopatia não é lenta, porque ela vai obedecer o teu ritmo. Se o teu ritmo é lento, ela vai ser lenta, tá? Se o teu ritmo é rápido, ela vai ser rápida. Então, quem lançou esse estigma para a homeopatia não conhece um remédio chamado Gnati Amara, porque eu nunca vi uma coisa mais rápida para dar um retorno, uma resposta orgânica positiva do que Gnati Amara. Agora, realmente existem remédios que são lentos, porque as pessoas são lentas, tá? Como, por exemplo, o remédio chamado silícia, tudo devagar e calmo, mas é profundo.
é muito profundo, né? Então, cada um tem a sua característica e cabe a quem trabalha com isso buscar entender e atuar e disponibilizar da melhor forma possível. Então, qualquer idade. E tudo no seu tempo, e hoje nós estamos tendo uma aula hoje, né, sobre homeopatia, doutora. Muito obrigada. Doutora, porque muitas mães levam suas crianças desde cedo aos homeopatas pediátricos? Olha, eu acredito que quando a pessoa já teve uma vivência com homeopatia, dificilmente ela abandona. Então, existem muitos casos que são passados de geração para geração. Então, a avó passou para a mãe, que passou para a filha, que vai passar para a neta. Então, eu vou te citar um exemplo, que eu gosto de exemplo, que fica mais fácil para todo mundo entender. Eu já trabalhei num serviço de perícia, e nesse serviço de perícia, que não era o INSS, outra perícia. E nesse serviço de perícia, eu estava atendendo uma senhora e ela precisava perguntar os antecedentes, as doenças que ela já teve, os remédios que ela usa. E eu perguntei para ela assim, quais os remedinhos que a senhora usa? Ela, nenhum. Aí eu falei assim, mas atualmente, já nessa faixa etária, a senhora não usa nada, um remedinho para pressão e tal, e tal? E ela virou para mim e falou assim, minha filha, eu sou tratada com homeopatia desde que eu nasci. Então, isso, eu quis citar esse exemplo, isso realmente ocorreu comigo. Então, assim, isso mostra porque, por exemplo, uma senhora dessa, ela já passou para a filha dela isso. A filha dela já sabe isso e provavelmente foi tratada com homeopatia. E aí a filha dela vai tratar a neta dessa senhora com homeopatia. E assim vai de geração em geração. Porque realmente, quando a homeopatia é corretamente usada, os remédios prescritos são os remédios adequados. Eu tive um professor que falava assim, homeopatia só não funciona quando o médico erra o remédio. A gente tem que ser humilde e falar a verdade. E eu acho que ele está um pouco certo, tá? Então, assim, a gente tem que ter a humildade de falar, olha, vem cá, paciente, eu vou fazer tudo de novo e nós vamos ficar aqui até eu acertar. Você aceita? E continuar. Então, eu acho que ele está um pouquinho certo, porque a homeopatia sempre vai gerar algum benefício. E acredito que alguns levam desde o início por causa dessa vivência, porque ficam comprometidos e aderidos com ela porque se beneficiaram demais. Tá bom. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Olha, essa é uma pergunta difícil porque não há como falar esse quando, mas eu vou te dizer algumas coisinhas, tá? Com exemplos também. Por exemplo, eu também sou pediatra, então, assim, vou te falar algumas coisas que já exerci só a pediatria e passei a exercer também a pediatria com adultos e toda a faixa etária, porque a gente sempre, quando trata criança, a gente precisa tratar as mães, né? Os pais, pelo menos. Então, acabei tratando todo mundo. Mas eu vou te falar te dar um exemplo interessante da pediatria. Por exemplo, a homeopatia ela é muito falada entre os pacientes, entre as pessoas, tipo assim, curei minha bronquite com homeopatia, curei minha asma com homeopatia, minha sinusite sumiu com homeopatia, tá? Então, é muito interessante falar que há uma fase da vida da criança, desde quando ela nasce até 5, 6, 7 anos, em que ela tem um tipo de deficiência imunológica, tá? Que é uma deficiência de imunidade inespecífica, que em homeopatia a gente fala que há uma fase de tuberculinismo infantil, tá? Em que a criança fica fazendo muita infecção de repetição, muito catarro e tal e tal. E isso aí é algo muito interessante para ser tratado na homeopatia e é algo muito interessante porque quando as mães chegam, elas já falam assim, nossa, mas meu filho toma antibiótico todo mês. Eu já recebi muito isso. Meu filho está com garganta inflamada de 15 em 15 dias e toma antibiótico todo mês por causa da sinusite, por causa disso, por causa daquilo. Então, essa conscientização
E a conscientização também de que as mães fazem duas coisas que são devastadoras para essa fase, são muito ruins. Uma é leite de vaca, porque o leite de vaca é devastador para o organismo humano. Ele é excelente para o bezerrinho, mas para o organismo humano ele é devastador. Exatamente nessa fase, tá? Por quê? Porque a imunidade inespecífica da criança está comprometida. Não é que isso seja uma doença, isso é próprio da fase da vida da criança, tá? Então, isso é algo interessante. Não há uma data, não há uma época, uma coisa específica que você deva procurar a homeopatia. Deve procurar sempre. Vou te citar um outro exemplo. Durante um contato comercial com uma pessoa, eu sempre gosto de conversar e ajudar as pessoas, então, e sou apaixonada pela homeopatia, sempre falo alguma coisa. Tinha uma mulher que me falou que ela estava há 7 anos fazendo tratamento com inseminação artificial, tá? E tentando engravidar e não conseguia. E eu falei para ela, por que você não tenta e tal, porque faça isso, você precisa isso. Como eu tenho a abordagem também psíquica associada, comecei a falar do psiquismo, da homeopatia junta, e falei para ela, por que você não tenta? E ela conversou com, não sei com quem, e falou que era bom tentar um tratamento alternativo. Ela fez 3 consultas comigo. Meus pacientes geralmente não ficam muito tempo comigo, porque como eu trabalho para uma grande melhora deles, eles vão embora rápido de mim. Eles me abandonam rapidamente, né? E essa mulher fez 3 consultas comigo, com abordagem psicológica e tal, e eu não me lembro se foi 3 meses ou 4 meses, mas alguns meses depois ela ficou grávida. Nossa, olha só. Ela ficou grávida com a inseminação artificial. Mas a homeopatia foi fundamental. Sim, ela tem até um depoimento dela num vídeo muito discreto que eu coloquei no Facebook e tal, com um depoimento de algumas pacientes, né, que gostam do tratamento e que são apaixonadas pela homeopatia. Então, assim, não há algo que determine, procure isso, procure aquilo, estou com um problema no coração, vou no cardiologista. Não. Procure a homeopatia sempre que você precisar, por qualquer coisa. Seja um problema psíquico, seja um problema psiquiátrico, seja um problema clínico, seja um ginecológico, qualquer problema, a homeopatia tem a possibilidade de te ajudar. Olha que bom. Sempre levando a informação com responsabilidade. Doutora Mara, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Mundo Mais Criança. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, de falar da homeopatia e do meu trabalho. É uma grande alegria para mim. Hoje foi uma tarde muito, muito feliz para mim. Nós que agradecemos. O programa Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.